Som, testando. Estão ouvindo? Bom dia a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Começamos na semana passada sobre a ideia de nós falarmos da dispensação do milênio, a última das dispensações da nossa série de dispensacionalismo, né? E nós começamos no domingo passado falando sobre alguns temas principais. A ideia é nós colocarmos o firmamento, o fundamento, toda a base do nosso estudo do que será o reino milenar e terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos realmente compreender o porquê é dessa forma. Então, nós começamos falando sobre o foco desse primeiro bloco de estudo, é a hermenêutica, que é o estudo da arte da interpretação da palavra de Deus, né? E falamos um pouco de apologética como um apelo à igreja mesmo, e vamos dar uma revisada, uma retrospectiva para quem não estava e para quem estava, só para relembrar, né? Então, por que nós estudamos apologética? Algumas razões para isso, né? A primeira dela é porque é um mandamento. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, nós vemos que isso é um mandamento porque ele diz que nós devemos estar prontos para dar a razão da esperança que há em nós. Isso com mansidão e com temor. Não com a ideia da apologética cristã que nós falamos, não é simplesmente para vencer discussões, para vencer debates, para parecer mais inteligente que o meu oponente ou para inflar o meu ego, mas é para defender a palavra de Deus, que é a verdade, né? A palavra usada aqui em razão pelo apóstolo Pedro, no original, no grego, é apologia. Nós conhecemos bem essa apologia. Nos noticiários, que ele MC fez apologia ao tráfico, por exemplo. Ele defende aquela pauta, então é a razão da esperança, a apologética é um mandamento. Nós vimos também a questão da formação dos jovens, das crianças, dos cristãos que nascem e crescem na igreja. Um dado alarmante que nós vimos ali nos Estados Unidos: 2 em cada 3 jovens se afastam da igreja. Daqueles que cresceram na igreja, se afastam da igreja. Entre os 18 e 22 anos. Nós vimos a história de Caleb, que memorizava capítulos inteiros da palavra, mas quebrou na primeira pergunta séria, por que ele acreditava na Bíblia, por que a Bíblia era verdadeira, ele não sabia responder aquilo. Nós vimos que ela te auxilia no evangelismo, porque ele quebra barreiras da palavra ser ouvida. Quando nós vamos evangelizar, dependendo do público que nós vamos evangelizar ainda, né? É um público, vamos chamar assim, que se acha ou é mais intelectual, né? Mais acadêmico, e vai trazer questões que nós nem sempre sabemos responder. Muitas vezes nós não sabemos responder, nós não sabemos apologética, e nós precisamos saber para dar razão e para quebrar essa primeira barreira do orgulho intelectual. Quando nós quebramos essa barreira, né, nas pessoas que têm isso, né, não são todos, abre caminho para a palavra, né? E um fundamento crível, que nós vimos a questão da veracidade das escrituras, o que nós temos de base de veracidade para isso, que é um texto confiável. Nós vimos a questão da crítica textual, da unidade, da profecia, que nós podemos ver isso mais detalhado. Nós trouxemos 3 provas bem resumidas, e não são todas as provas, nós temos diversas provas da veracidade das escrituras. Nós vimos que a crítica textual, por exemplo, o Novo Testamento, ele tem mais de 5.400 manuscritos em grego, mais de 24.000 no total, e todos esses manuscritos, essas cópias dos originais, elas têm quase 100% de consistência. Então, o que chegou até nós é o que foi escrito pelos apóstolos, pelos evangelistas, e nenhum Warfield, que é um estudioso dessa área, né, ele diz que é um texto maravilhosamente exato. Nenhum outro texto da história existe essa mesma coesão e essa mesma quantidade de cópias.
né? Se a gente usar o exemplo ali de Alexandre o Grande, ele tem em torno de 10 manuscritos que falam da sua existência. Então, tudo que nós falamos como certeza, que é ensinado nas escolas, Alexandre o Grande existiu e fez isso e fez aquilo, nós temos 10 cópias. E 10 cópias muito distantes de quando Alexandre viveu. As cópias que nós temos do Novo Testamento são muito próximas ao tempo que eles foram escritos, né? Também falamos da unidade temática. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, por um período de mais de 1.500 anos, 3 línguas e regiões geográficas diferentes, e ela tem uma única só mensagem, do Gênesis ao Apocalipse. Ela não se contradiz em todo o seu texto. E vimos também, um dos principais pesos disso é o cumprimento das profecias. Isaías, Malaquias, Zacarias, Salmos 22, que nós veremos mais à frente, elas mostram que as profecias relacionadas ao Messias, que foram profetizadas milênios, séculos antes da sua vinda, foram todas cumpridas literalmente, detalhe por detalhe. E isso nós também entendemos como, nós chamamos de pista hermenêutica, que é o que nós vamos estudar. Se todas as profecias da primeira vinda se cumpriram literalmente, esse é o padrão de cumprimento de profecia de Deus. Acho que está meio escuro, né? Acho que de noite vai ficar melhor. Comprar um data show melhor. Né, Marcelo? Tá bom. Nós começamos a falar o que é hermenêutica. A hermenêutica é a arte e a ciência de como se ler a Bíblia, de como se interpretar aquilo que está escrito. Então, a apologética ela nos deu a base racional para confiarmos no texto que chegou até nós. E quando nós nos debruçamos sobre esse texto, nós temos duas formas de entender esse texto. Nós temos a exegese, do grego, que diz para fora, que extrai do texto o sentido que ele realmente possui. Então, quando eu leio aquele texto, eu busco no texto o próprio significado dele mesmo, né? O intérprete, quem está interpretando, quem está lendo a Bíblia, ele se submete ao texto, ele aceita o que o texto diz aí. E nós temos a exegese, que é ao contrário disso, que é para dentro. É o intérprete levando para dentro do texto as suas próprias convicções. Então, esses princípios, eles orientam e governam todo o sistema de teologia de uma pessoa. E nós falamos que a base, a tese aqui do nosso estudo é que a hermenêutica ela precede a teologia. A teologia ela vai ser construída com base nessa hermenêutica. Eu não trago a minha teologia, o que eu acredito, os meus pressupostos para que o texto concorde comigo. E eu que tenho que concordar com o texto, né? E acho que repetiu aqui. Repetiu. Esse ficou mais bonito. Nossa. Aqui. E por último, nós vimos onde essa exegese e exegese elas se separam historicamente dentro do mundo evangélico. Nós temos o dispensacionalismo, que é a linha que nós adotamos e estamos estudando, que tem uma interpretação consistente, literal, em todo o cânon, em toda a Bíblia. Nós interpretamos ela da mesma forma. E o aliancismo, que é a teologia da aliança, é a teologia da substituição, que é mais para um lado dos irmãos reformados. Ela é literal na maior parte do texto, exceto nas profecias, especialmente as de Israel, onde foi substituído, as promessas que são de Israel foram transferidas para a igreja. E os reformados não são alegoristas no extremo, divergem nesse ponto específico. E aí fica a pergunta: o texto que governa o sistema teológico ou é o sistema teológico da pessoa que está governando o texto? Então, nós já sabemos o que interpretar, nós já sabemos como essas tradições se separam. Falta nós vermos como essas leituras se desdobraram com o tempo, como que elas realmente funcionam na prática.
que é o que veremos agora. Apenas um contexto para os irmãos do que nós vamos estudar, todo esse estudo da dispensação do milênio. Eu chamei de cada bloco de estudo aqui. Nós estamos no primeiro bloco, que é a hermenêutica. Depois nós veremos as alianças, uma recapitulação bem breve das alianças, mostrando como elas convergem para o milênio, para o seu cumprimento. Veremos o sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24 e 25. Também veremos o sermão do monte, Mateus 5, 6, 7. E veremos, aí no bloco 5 nós chegaremos no milênio. Então tudo isso aqui é preparação para o reino, para estudarmos o milênio. E depois o fim do milênio, que já tem um spoiler que o pessoal vai se rebelar. Não sei se vocês já leram isso, mas tem esse spoiler aqui. Então em cada bloco, o fundamento que nós estamos estudando hermenêutica, ele vai se manter como base para seguirmos. Então, nós vimos que eu esqueci minha coisinha. A hermenêutica, ela se divide nessas duas interpretações, e nós vamos falar um pouco da interpretação literal, o que é essa interpretação literal. Ela pode ser chamada de histórico-gramatical, de normal ou simples, porque ela considera o texto histórico, o contexto histórico, ela considera a gramática da língua que foi escrita originalmente no hebraico, no aramaico, no grego, e nós daremos o uso normal das palavras, o sentido simples do texto. Qualquer pessoa simples que ler aquele texto vai entender o que o texto realmente está dizendo, né? Então, e o literal, ele não é mecânico. Tá? Eu sou literalista ao extremo, então porta é realmente porta, né? Não é esse o sentido que nós damos, porque ele aceita figuras de linguagem. Então, a interpretação literal, ela não ignora os estilos gramaticais, ele aceita figuras de linguagem, metáforas, comparação, parábolas. Nós veremos isso no detalhe. Uma regra prática para essa questão das figuras que podem ser usadas, são usadas na palavra, primeiro que um sentido figurado, a ideia dele é trazer um sentido maior ao que o texto está dizendo. Então eu uso uma metáfora para dar ênfase àquilo que eu estou explicando, né? Então nós temos uma régua para isso, que separa esse estudo. Primeiro ponto, faz sentido literal no texto? Se não faz, se faz, eu vou interpretar literalmente. Eu continuo a minha leitura. Se não faz, o teste. Se não faz, há uma figura de linguagem. Então eu identifico a realidade que ela representa. Um exemplo muito bom disso é o que o próprio Senhor Jesus fala de si mesmo em João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Nesse texto, o Senhor usa uma figura de linguagem, eu sou a porta. Se nós usarmos o nosso teste aqui, é um absurdo o Senhor Jesus ser uma porta de madeira? É. Então ele está usando uma figura de linguagem. Ele não é uma porta, literalmente, né? Então, e o princípio literal, ele te mostra esse caminho, não exige isso. O sentido literal do termo porta é de passagem que conduz a algum lugar. E aqui o Senhor Jesus está falando que Ele mesmo, Ele é o caminho, Ele é a única passagem, Ele é o único caminho para a salvação. Só por Ele nós podemos chegar à salvação. Então a figura, ela não troca o sentido literal, ela entrega com mais força aqui. E agora viramos nossos olhos para o método oposto, o alegórico. Ele transforma o sentido literal num mero sentido oculto, um caminho, um veículo para o sentido oculto. Então, se eu leio aquele texto, o que está literalmente ali não é exatamente aquilo que o texto quer dizer, mas, na verdade, ele é um meio de levar o leitor a um sentido mais espiritual, a um sentido maior.
oculto que o texto não estava dizendo. Então eu trouxe aqui o significado histórico que Bernard Rand trouxe. Ele foi um teólogo e apologista. Ele define o método alegórico ou espiritual assim: de acordo com esse método, o sentido literal e histórico das escrituras é completamente desprezado. E cada palavra e acontecimento é transformado em alegoria de algum tipo, ou para escapar das dificuldades teológicas, ou para sustentar certas crenças específicas. E quando nós não temos uma âncora no texto, uma âncora na literalidade, o texto pode dizer qualquer coisa, é o que nós veremos aqui. Eu trouxe um exemplo para ilustrar o que é o extremo do sentido alegórico, da espiritualização, do simbolismo, né? E nós vemos muitos descrentes fazendo isso, espirituais, então eles pegam a escritura para dar o próprio sentido que eles querem dar para aquele texto, né? E até alguns crentes fazem esse tipo de coisa. Trouxe esse exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo real que eu trouxe, não é invenção da minha cabeça. Eu não ia conseguir imaginar um negócio assim. Então, isso aqui eu vi no Instagram, eu tenho visto bastante por seguir umas páginas de apologética que o pessoal traz esse pessoal nas redes sociais falando, né? Então, a moça está ali falando, o post dela é a Bíblia, é símbolo, não é o que está escrito ali. Ele é um símbolo que traz alguma coisa mais elevada. O que está na Bíblia não é elevado o suficiente. Então, é bem assim, Jesus não estava falando, o mesmo exemplo de João que a gente viu. Jesus não estava falando sobre uma porta física, nem sobre uma religião exclusiva. Ele estava entregando um código. A porta é um símbolo de transição interior, de expansão de consciência. Eu sou a porta é o princípio crístico que desperta em você. Entrar por essa porta não é sobre dogma ou religião, mas acessar a frequência do amor universal, que existe em você. Será salvo não fala sobre pecado ou julgamento, fala de cura, de interesse, de se tornar pleno. Entrará e sairá e achar pastagem é a liberdade da alma que se libertou das amarras da religião e encontrou o pasto fértil na consciência expandida. Ninguém precisa de intermediários, a porta já está aberta dentro de você. Você não precisa de Deus. Jesus é consciência, a porta é transição e salvação é cura. Isso são exemplos reais, você tem vários exemplos em todas as passagens desse tipo de espiritualização da palavra, né? Por que a pessoa quer defender uma coisa dessa? Por que ela fala isso? Porque não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala de Deus. Eu mesmo já posso expandir com a minha meditação, né? Maconha estragada. Estragada ou boa? Maconha vencida. A gente precisa ser justo. Eu estou perdendo as minhas coisas. A gente precisa ser justo aqui. Isso é um exemplo extremo, é um exemplo que geralmente um descrente vai fazer, né? Não é algo que nossos irmãos reformados, que em parte usam esse método de alegorismo, fazem. Como nós falamos, eles são literalistas na maior parte do texto, né? Mas a divergência está nas profecias, especialmente com Israel. Eles não cometem o mesmo erro de Orígenes. Guardem esse nome. O erro nasce na mesma raiz e produz consequências escatológicas e soteriológicas igualmente sérias, que é o que nós veremos. Só voltar a lembrar que a base para esse tipo de abordagem, né, das escrituras, da noção de verdade que rege toda realidade, né, na qual nós vivemos,
ela está fundamentada naquela ideia de que não há absolutos. Porque se não há absolutos, isso daí é o que existe, se torna legítimo. Cada um tem a liberdade para definir as coisas de acordo com seus interesses, convicções. Cada um tem sua verdade. Cada um tem sua verdade. Tem sua verdade, né? Então, é por isso que o método alegórico, lá de trás, lá bem lá, né, Escola de Alexandria. Da Alexandrina, da Grécia, né? Ele hoje é tão expandido e faz tanto sentido, porque houve durante muitos anos na área intelectual isso desceu, né, via mídia e internet e tal, para o senso comum, essa ideia de que não há absoluto. E aí a lei é o Código Civil, a legislação das nações e, inclusive, a teologia absorveu essa ideia aí. Né? E o que vale não é o que o texto diz, mas a interpretação que nós temos. E aí é isso. A exegese pura. Né? A gente brinca, né, com um absurdo que a gente viu, mas a gente vê claramente o que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Né? E é o que Satanás fez no Éden, né? É isso mesmo que Deus disse, é certo que mulheres. Né? Alegorizando, tá? Tipo, distorcendo uma verdade absoluta. Pega o texto, a verdade e distorce ela, né? É sutil, né? E se fosse escancarado. Isso é muito escancarado pra gente, né? Pra gente é escancarado. Mas... é bonito, né? Isso, é bonito, é amor, tudo é amor. Essas religiões prendem o homem, escravizam o homem. Você não precisa disso, né? Você já tem isso em você mesmo, né? Falando isso, nós vamos ver 3 perigos da interpretação alegórica. O primeiro deles é que o método alegórico, ele na prática, ele não interpreta a Escritura, ele substitui o que a Escritura diz. Trouxe aqui a explicação de Milton Terry, que é um dos mais influentes hermeneutas evangélicos do século XIX. Ele diz: fica claro que desprezar o sentido normal das palavras abre espaço para todo tipo de imaginação sem controle. Em vez de retirar do texto aquilo que o autor realmente quis dizer, ele coloca no texto ideias, fantasias e interpretações que vêm da própria mente do intérprete, que nós acabamos de ver. O que pode ser feito com a palavra, né? Então, o texto ele deixa de ser a medida do intérprete, não é o texto que guia o intérprete, mas o intérprete passa a ser a medida do texto, né? Se o intérprete vira a medida do texto, a autoridade muda de lugar, sai da Bíblia e vai para a mente de quem interpreta. Ela pode. Farrar, eu trouxe aqui deixa eu pegar aqui. Farrar, que era um bispo anglicano, dos maiores historiadores da interpretação bíblica, ele resumiu com precisão. Quando o princípio da alegoria é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens ou livros inteiros da Escritura dizem algo que não querem dizer, o leitor é entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete. Então nós vimos isso na história, que muitas vezes, como eu não tenho mais, o texto foi substituído, alguma coisa tem que substituir essa autoridade. Passa a ser o intérprete, passa a ser a doutrina, passa a ser a tradição, a cultura ou a filosofia. E nós vemos isso claramente no magistério católico romano, onde ele levou para si mesmo a autoridade. Ele se diz o único capaz de interpretar a Bíblia. Você não pode interpretar livremente. Então a autoridade não está mais no texto, está no que dizem que o texto deve dizer. Então nós vemos na prática o magistério romano. Ele supera a autoridade da própria Escritura. E a Reforma respondeu a isso. Ela veio exatamente para se levantar contra isso. Quando Lutero teve acesso à Bíblia completa e leu o texto por si mesmo, leu Romanos 1,17, citando Abacuque,
onde o justo viverá pela fé. Foi onde que ele entendeu que não é pelas indulgências, não é pelos santos, não é pelas obras, não é pela mariolatria, não é por rezar o terço, não é pelo que o magistério me diz o que eu tenho que fazer, é pela fé em Cristo que a salvação vem. E foi a interpretação literal das Escrituras que acendeu a Reforma Protestante. Perigo 3 então, se nós substituímos o texto, se a autoridade foi esvaziada, não há meios de provar as conclusões. Não tem como provar o que eu estou dizendo, porque não tem base. Sem âncora, sem controle literal, não há meios de provar as conclusões. O intérprete não pode estar seguro de coisa alguma, exceto do que lhe for ditado pela igreja, pela autoridade, todas as eras que foi falsamente reivindicada pela tirania das opções dominantes. Nós vemos isso claramente na história. Então, o controle, ele está no método literal. Então, nós vemos uma cadeia de 3 perigos que se somam e se completam. Substituímos o sentido do texto, deslocamos a autoridade do texto para o intérprete, para fora do texto, e nós não conseguimos verificar o que foi dito, como foi dito, o que realmente aquele texto diz, porque nós não temos mais base, nenhum fundamento para isso. E quando eu estava estudando aqui para trazer para os irmãos, eu vi esse contraste na interpretação da teologia da aliança, onde, ok, eles são literais na maior parte, como nós somos, o método principal é esse, mas quando chega nas profecias falando de Israel, isso muda, isso sobe, o texto literal não serve mais, ele precisa subir de nível para o espiritual. Nós precisamos trocar aquilo que foi prometido a Israel e subir para o nível espiritual para a igreja. E isso me deixou uma pulga atrás da orelha, que eu fui entender por que isso aconteceu, por que é desse jeito. E quando eu fui atrás entender isso, tem toda uma explicação histórica por trás disso. E é isso que eu trouxe para os irmãos. Nós teremos uma mini aulinha de história aqui. Tem que ter coragem da aula de história aqui com o Mário aqui, né? Mas aí você me ajuda e corrige qualquer coisa. Então, nós veremos que a alegorização ela não nasceu de um capricho de gabinete, não foi uma decisão de uma hora para outra. Agora eu quero espiritualizar esses textos aqui. Eu acho que eles não são literais. As promessas para Israel não são literais. Ela entrou na igreja por uma porta histórica concreta e o preço foi real. Essa nunca foi uma disputa apenas acadêmica. Ela é uma história de como a igreja perdeu a chave da leitura das profecias e o que custou para recuperar. Nós vemos claramente no Novo Testamento, nos escritos dos apóstolos, especialmente nos evangelhos, que Cristo e os apóstolos, eles tratavam as profecias como promessas reais de cumprimento concreto. Nós vemos isso muito nos evangelhos. Em Mateus, por exemplo, vocês verão muito, e X aconteceu para que a profecia Y se cumprisse. E ela foi cumprida de forma concreta e literal. Depois nós veremos que a igreja dos 2 primeiros séculos, ela tinha um predomínio pré-milenista, era a posição majoritária ortodoxa dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles foram aqueles que receberam, primeiramente, os ensinos dos apóstolos, foram os escritores, os cristãos influentes do começo da igreja, ali no primeiro, segundo, terceiro século, que continuaram com o ensino dos apóstolos, né? Então nós temos o testemunho de Papias, de Justino Mártir, de Ireneu, de Tertuliano. Todos tinham a esperança de que Cristo voltaria e reinaria fisicamente aqui na Terra.
Então, o pré-milenismo primitivo, ele resultava da leitura natural das profecias, do Antigo e do Novo Testamento. Nos 2 primeiros séculos, nós não vemos escola organizada de oposição, mas nós veremos a primeira contestação articulada que surge no 3º século com Alexandria. A escola catequética de Alexandria, nós veremos mais especificamente, mas aqui nós temos um resumo, um mapa da parte inicial histórica que veremos. Iniciou-se essa virada para a espiritualização no século III, com a escola de Alexandria, com Clemente de Alexandria e com Orígenes. E depois nós tivemos uma resistência com Nepos, que nós veremos, e isso foi firmado, oficializado com a conversão de Constantino, imperador romano. Alexandria foi onde o método mudou. A escola catequética de Alexandria era o maior centro de formação teológica do mundo, na época, no século III. Onde o cristianismo dialogava com o mundo intelectual greco-romano, com as filosofias. E foi assim onde esse diálogo começou a custar caro. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar esse método alegórico das Escrituras. Ele era o diretor da escola. O seu discípulo Orígenes levou esse método às últimas consequências. Muitos dizem com efeitos devastadores. Valverde, que é um dos principais figuras do dispensacionalismo, diz que, na sua avaliação, que a obra de Orígenes subverteu o significado claro das Escrituras por um princípio de interpretação tão subjetivo que o intérprete poderia fazer o que quisesse a partir do texto revelado. Foi o que nós estudamos. Nem a doutrina da salvação estava salva. Nenhuma doutrina estava salva com Orígenes. Seu método ele é repudiado por muitos amilenistas que vieram após ele, e com ele, e dos amilenistas, aliancistas modernos também repudiam o que foi feito por Clemente, o que foi feito por Orígenes. Então, o amilenismo ele foi construído sobre uma fundação que seus próprios herdeiros não conseguem mais defender. E por quê que eles fizeram isso? Qual que era a razão? Eles acordaram e quiseram fazer isso? Não necessariamente. Eles estavam enfrentando uma ameaça, o gnosticismo. O gnosticismo ele era um movimento filosófico, sincrético, religioso ali do 1º, 2º século, que o próprio Paulo combate nas Escrituras, acho que na carta de Colossenses, né? Ele está combatendo isso, porque para os gnósticos, a matéria é má, o espiritual é bom, o espírito é bom. E a salvação, ela não vem pela fé, pelas obras, ela vem por um conhecimento oculto de uma elite. Você precisa transcender espiritualmente para acessar esse conhecimento que irá te salvar. E a base do gnosticismo é o dualismo platônico. Platão, o filósofo grego, ele dizia que a matéria era inferior, ele não é tão categórico quanto os gnósticos, ele fala que a matéria é inferior, não que ela é má. Os gnósticos já levaram isso a outro nível. E o espiritual é bom e melhor que o material. Então, a base do gnosticismo é a filosofia grega, pagã, e eles também negavam, eles negavam a encarnação de Cristo, como que Cristo, Deus, pode se encarnar em matéria que é má, né? E no contexto ali de Alexandria, eles estavam debatendo que o Antigo Testamento era indigno de Deus, porque, segundo eles, o Antigo Testamento o mundo material foi criado por um Deus inferior, mau, e o Deus verdadeiro, que é espiritual, não toca esse material. Então, todo o Antigo Testamento, todas as profecias terrenas, tudo que envolve a mensagem terrena, deveria ser descartado. Então, eles queriam descartar todo o Antigo Testamento. E foi nisso que começou essa discussão
com Orígenes, Clemente, Dionísio. E a resposta que saiu pela culatra. Alexandria defendeu o Antigo Testamento como? Usando a própria filosofia grega. Ele usou o método, a premissa do inimigo, para que pudessem explicar e vencer e defender o Antigo Testamento, mas usando a premissa errada. Eles consideraram o literal inferior e o espiritual superior. Então eles salvaram o Antigo Testamento dos gnósticos, mas corromperam o método interpretativo. Não foi uma heresia aberta, mas foi dobrar a escritura para agradar a mente do mundo. Eu uso o que eles me dão não como uma ferramenta de acesso, mas como eu perverto o meu próprio ensino. E Orígenes estava em Alexandria, Paulo esteve em Atenas, no mesmo ambiente intelectual, mas as escolhas foram diferentes. Paulo, quando estava ali em Atenas, em Atos 17, debatendo com os estoicos, com os epicuristas, ensinando, pregando o evangelho para eles, ele usou do seu conhecimento filosófico, citou poetas gregos que ele aprendeu, né? Paulo era acadêmico, estudou com Gamaliel, então ele tinha conhecimento filosófico, como nós vimos a filosofia na apologética, ela é uma ferramenta, mas ele se recusou diante da reação, porque quando ele pregou o evangelho, muitos riram, quando ele disse que Cristo veio em carne. Eles tinham essa ideia, como falamos, que o material é mau, então como que Cristo pode vir em carne? Então, quando ele citou o Deus conhecido pelos próprios poetas, citações, ele não se acomodou, ele usou a filosofia como acesso para conversar com aqueles homens, mas ele não mudou a sua mensagem. Ele anunciou a ressurreição corporal, parte da plateia riu, Paulo não recuou e continuou pregando aquilo que literalmente aconteceu. Cristo literalmente veio em carne. Eu não vou adaptar o que eu estou ensinando por causa do meu ouvinte. Nós vemos isso em próprio Paulo falando em 2 Timóteo 4,3. Deixa eu achar aqui. Que diz: virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mesmos mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui, nós não estamos falando de uma descrição dos descrentes, é uma advertência à própria igreja. A apostasia dos últimos tempos. São reinterpretações que eu faço para se encaixar no que eu preciso que a Bíblia fale. Então, nós vemos isso. A Bíblia precisa ser atualizada. Quem viu essa frase? Saindo de um cristão, de um pastor de renome. A Bíblia precisa ser atualizada. Paulo, ele estava falando de pederastia, não de homossexualismo. Então, homossexualismo não é pecado, nós podemos ter igrejas LGBT. O texto é machista, produto da sua época. O método é o mesmo de Orígenes, a mensagem clara é dobrada para agradar o ouvinte. Então, isso cria um cristianismo, o meu cristianismo, não o cristianismo da Bíblia. É o mundo entrando na igreja com as suas filosofias, com suas doutrinas de demônios, pervertendo o que nós entendemos da Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada, é bem geral, qualquer coisa. Podemos revisar qualquer coisa. Paulo estava falando de pederastia, não de homossexualismo. Podemos ter igrejas LGBT que atendem esse público. O texto é machista, ser submissa. Eu sou empoderado. O feminismo entrando na igreja. Então, eu crio o meu próprio cristianismo. E qual que é o preço doutrinário de tudo isso? Se o material é inferior, consequentemente, um reino terreno para Israel vira constrangimento. Como que se o inferior é mau, se o material é mau,
é inferior ao espiritual. Eu não posso ter promessas materiais, né? As profecias, elas são forçadas a subir de nível para o espiritual. Elas precisam aprender e precisam subir de nível. O que está escrito não é realmente o que está escrito. E nós vemos que isso é por imposição filosófica, não por exigência do próprio texto. Mas essa virada não foi sem luta, houve resistência, ela foi séria. Nepos, bispo egípcio pré-milenista, da mesma época de Orígenes e Dionísio, ele combateu com eficácia. Igrejas inteiras se retiravam da escola de Alexandria em protesto da sua alegorização. E foi realizada uma conferência de 3 dias por Dionísio, 3 longos dias para assinar uma questão, então nós vemos que não era uma questão unânime. Nepos já havia morrido quando aconteceu essa conferência, então seu principal expoente já havia falecido. Então nós vemos que as igrejas, o ensinamento estava forte, eram os próprios discípulos e as igrejas que queriam continuar na interpretação literal dos apóstolos. Foram ali nessa conferência para resolver essa questão, mas nós veremos que o cisma foi vencido pela alegorização, não por exegese do texto. Dionísio não refutou o texto a texto Nepos, ou mostrou versículo a versículo que o literal estava errado e o alegórico espiritual estava correto, mas pelo seu peso institucional, pelo peso da maior escola de teologia do Oriente. Dionísio estava na mesa de negociação com o seu peso de bispo de Alexandria e da sua própria escola, e isso foi vencido por política. O pré-milenismo não foi refutado, foi pressionado até ceder. E é a primeira vez que veremos que a leitura literal é silenciada pela autoridade, pelo poder político, não pelo texto, e não será a última. Eu que mando, então vai ser isso. E nós veremos a virada política que aconteceu a partir disso com Constantino. Constantino se converteu ao cristianismo e a fé que era perseguida pelo império passou a ser abraçada por ele. E teve o peso institucional e político que jamais havia tido, né? Mas nem sempre é tão fácil assim. Pronto, agora o império é cristão, todo mundo vai ser cristão da forma que precisa ser, né? Uma teologia que legitime o presente. Uma igreja que governa o império não precisa de reino futuro. Então nós veremos isso especialmente com o crescimento do poder da Igreja Católica, especialmente na Idade Média. Se eu, igreja, estou junta com o governo, com o Estado, com o Império Romano, o meu poder, a minha autoridade já é terreno. Porque eu vou querer que Cristo venha e substitui esse meu poder, essa minha autoridade. Então, para uma igreja, a gente vai ver isso mais detalhado, para uma igreja que já tem o poder, isso muda tudo. Não tem mais que esperar um reino futuro. O reino literal deixou de ser só conveniente teologicamente, mas passou a ser inconveniente politicamente. O terreno estava preparado. Faltava um teólogo que desse uma sistematização em tudo isso, de forma definitiva. E ele estava chegando, era a era de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele foi definido por alguns como um gigante, o maior homem entre Paulo e Lutero na história da igreja. É o que dizem. O Mário já não concorda. Incomparavelmente, eu trouxe aqui o maior homem entre Paulo e Lutero, como estava aqui, Schaff falou isso. Não quer dizer maior homem, talvez ele era bem alto. Quando ele erra, ele não erra sozinho. Um homem dessa estatura, sua influência mudou toda a teologia ocidental, católica e protestante. Primeiro católica, depois nós veremos como ele influencia a teologia protestante.
E o erro não foi só de um homem, foi de uma tradição inteira. Antes dele, o amilenismo era coisa de alegoristas suspeitos. Agostinho lhe deu a credibilidade que precisava. E veremos por que Agostinho ele foi quem sistematizou o amilenismo. O amilenismo é não existe reino, futuro, milenial, terreno. A igreja já vive o milênio, a igreja é o reino de Deus. Não foi por exegese de Apocalipse 20 das profecias, mas foi por uma rejeição de uma visão carnal do milênio. Existia na época dele um pensamento de alguns grupos extremistas pequenos de que o milênio seria parecido com o que nós vemos nas mitologias, né? Onde o pós-vida, a consequência, né, é os prazeres carnais ao máximo, elevados ao extremo. E isso era uma visão exagerada. E Agostinho, ao invés de corrigir esse exagero da visão de como seria o milênio, ele descartou o milênio por inteiro. Von Voord chama isso de motivações triviais. Agostinho não percebeu, ou não quis perceber, diante do que nós falamos da questão institucional da igreja da época, junto ao império, que poderia rejeitar o exagero sem rejeitar a doutrina do milênio. E, falando um pouco mais sobre o que nós já falamos, vejamos como o sistema caiu como uma luva para Roma. Nós já falamos um pouco, se as promessas de Israel não se cumprem literalmente para Israel, alguém precisa dar essas promessas. Quem poderia? A igreja, o império, a igreja romanizada. E Roma já estava posicionada. A igreja que se diz, até hoje, a única mediadora entre Deus e os homens, a única com autoridade para interpretar as Escrituras, a única e legítima representante de Deus na Terra. A espiritualização virou fundamento para essa legitimidade que se encaixava, né? Se eu sou a detentora das profecias, das promessas, não é necessário que essas promessas sejam cumpridas futuramente. O poder continua em mim. A espiritualização não era só exegese, virou fundamento. Quem controla a interpretação das promessas controla o poder. Né? Criou-se um precedente perigoso com Agostinho. Ele foi o primeiro a usar o poder institucional, a força, para legitimizar a perseguição a dissidentes. No caso, foram os donatistas, eu não vou entrar nessa explicação, que é muito longa, mas ele perseguiu uma galera ali que não concordava com ele. O caso foi pontual, mas o princípio que ele deixou não foi. Então, essa aliança definitiva entre igreja e Estado, um precedente sem retorno, doutrina não era só doutrina, a doutrina era poder de execução. E o pré-milenismo, que já estava pressionado institucionalmente desde Nepos, não foi refutado, encontraria nesse precedente um instrumento do seu silenciamento definitivo nos anos que vão seguir. Nós vemos isso na teologia medieval, algo impossível de se corrigir. Agostinho foi canonizado, seu pensamento virou autoridade quase como o da Escritura. Nós vemos que realmente, se é o que Agostinho, o que o magistério diz, o que a Escritura deve dizer, o seu peso, a sua autoridade é maior que a própria Escritura. E o precedente dele tornou-se sistema. Tomás de Aquino, em 1200, ele revestiu esse método de Agostinho com o método alegórico, com Aristóteles, com a filosofia de Aristóteles. Um verniz de rigor que tornou quase impossível questionar as Escrituras. E era realmente impossível não questionar as Escrituras, mas questionar a igreja. Porque questionar tinha um preço. Nós vemos a Inquisição, o que ela fez. Não foi excesso periférico. Ergueu-se um precedente agostiniano, o Estado a serviço da ortodoxia.
quem fosse contra a doutrina da igreja era perseguido, era torturado e era morto. Desde os mais importantes aos mais menos importantes. Mais menos. O preço por questionar o sistema. Eu trouxe um exemplo. John Huss foi um dos primeiros reformadores. Não foi Lutero o primeiro reformador. John Huss foi um dos primeiros. Ele era teólogo e reformador cristão, discípulo de John Wycliffe. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. O que John Huss defendeu na sua época? Cristo, não o Papa, é a cabeça da igreja. A autoridade da igreja não é o que o Papa diz, é Cristo. A Escritura tem autoridade final sobre o magistério. E o que fizeram com ele foi queimado vivo por ordem do Concílio de Constança, por defender que a Escritura tem autoridade sobre o magistério da igreja. Isso 90 anos antes da Reforma. A diferença dele para Lutero é que o contexto político dele não favorecia ele. Foi uma questão interna, já viram que ele discordava, queimaram ele na fogueira. Simples. Lutero tinha o peso político por trás, que o defendeu. Então, se isso acontecia com alguém importante como John Huss, que era reitor da Universidade de Praga, o que acontecia com os plebeus? Nós, simples plebeus, que iam contra essa autoridade. Que falavam, não, as profecias para Israel são... Na verdade, você nem tinha acesso às escrituras. As escrituras estavam em latim, que ninguém lia. As missas foram em latim para você não entender o que o padre fala. Então você só sentia e obedecia. E isso chegou até a Reforma. Esse método de interpretação alegórica das profecias de Israel não era um método de debate. Era a posição oficial, ortodoxa, dogmática, inquestionável da igreja. Até hoje, a Igreja Católica é amilenista. O amilenismo agostiniano se tornou o padrão. Não havia escatologia alternativa. O amilenismo de Agostinho era o único sistema que a cristandade ocidental conhecia. E a hermenêutica se tornou um rótulo perigoso. Querer interpretar as profecias de Israel literalmente te tornava um judaizante, que na época do contexto não pegava bem. Então nós vemos aqui, interpretação oficial da igreja, alegórica, espiritual, moral, anagógica, um nível elevado. Sentido espiritual acima do literal. Interpretação literal colocada de lado, perseguida, associada ao judaísmo. Era perigoso defender isso de um engano carnal e ruído do passado. 1000 anos foram assim. Desde Agostinho até a Reforma. Não podia se questionar, não podia se ter outra interpretação, não podia se ler livremente a palavra. Né? Isso só mudou com a Reforma, e a Reforma herdou parte disso. A Reforma Protestante do século XVI, ela corrigiu erros fundamentais da Igreja Romana. A justificação pela fé, a autoridade das Escrituras sobre a tradição e o sacerdócio universal dos crentes. E que quer dizer, justificação pela fé, como nós vimos, o justo é salvo pela fé em Cristo. Não por alguma coisa que ele faça, não por quantos minutos ele reza o terço por dia. A Escritura está acima da tradição. Isso é um debate, tudo isso é debate até hoje. A Escritura, junto com o sacerdócio universal, é que cada crente pode, ele mesmo, ler a palavra e aprender dela. E ele mesmo tem acesso ao Pai. O único intermediador é Cristo, não é o Papa, não preciso me confessar ao Papa. O Papa, o Padre, não preciso me confessar, não é o magistério romano, não é a igreja que é meu intermediário com o Pai, é Cristo. E eu tenho acesso livre a Cristo e ao Pai.
Então, eles reformaram essas questões principais, mas não reformaram a hermenêutica escatológica de Agostinho. Eles herdaram isso. A reforma ela purificou a fé, mas não purificou o método. Eles usaram a interpretação literal para essas questões aqui, mas não deu tempo de eles chegarem aqui com esses três primeiros aqui. Lutero, Calvino e Melanchthon não chegaram a tocar nisso. Nós veremos a mudança do pré-milenismo mais à frente, a partir de 1600, que nós não vamos ver, porque nossa ideia é traçar o caminho do alegorismo até nós hoje. Então, nós veremos isso, por causa do tempo, no próximo domingo. Tá? Algum comentário? Um ponto? Só colocar aqui, né? Os irmãos perceberam, né, como a postura dos governantes da igreja, dos líderes da igreja, foi fundamental para, não ter outra palavra, escravizar os crentes, né? Numa doutrina que não é bíblica, não está na palavra de Deus. Ao fazer isso, né, assumir essa metodologia que empoderava a igreja e algumas pessoas para imprimir sobre os outros o seu interesse, né, eles levaram completamente milhares, milhões de pessoas para longe do caminho de Deus, né, para fundamentar o poder temporal de uma igreja desviada da proposta de Deus para a igreja, né? Então, fica claro, irmãos, a gente tem que entender nessa lição histórica, né, o nosso próprio comportamento. Por isso que, graças a Deus, nós entendemos aqui que a função do presbitério não é enfiar a goela abaixo que as pessoas têm que acreditar. Pelo contrário, é examinar as escrituras, ajudar as pessoas a conhecer, como está sendo feito de uma maneira muito clara aqui, conhecerem a palavra de Deus, né? E cada uma delas poder, de per si, né? Cada uma, responder, não só no que ele crê, mas por que ele crê aquilo. Por que ele crê nas coisas que tem norteado a vida dele, né? Então, é isso. Só queria ressaltar esse ponto aí. Tudo que foi falado, a proposta nossa é aprender com a história, né? O Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do céu, né? E muitos locais, muitas igrejas, vamos colocar entre aspas, têm feito hoje, já foi feito ao longo dos anos. Homens cujo coração, como o apóstolo Paulo mesmo escreve, é pervertido, cheio de ganância, manipulam as pessoas e a falta de conhecimento que elas têm da palavra de Deus para poder envolvê-las e levar elas para caminhos que não são do interesse de Deus para elas, mas fazer elas, né, colaborarem com os seus próprios interesses, né? Uhum. E tem também a parte da pessoa. Infelizmente, tem gente, a turma do me engana que eu gosto, também está aí, né? Paulo fala, as pessoas vão se cercar desses falsos mestres, porque é mais fácil ouvir o que você quer, o que você gosta, do que ouvir a verdade, né? Então, fica esse alerta para nós. Uhum. João, acho que eu pedi para você. Marcelo, você pode orar encerrando, por favor?